Fala galera, tô aqui hoje com o pastor Michael Freitas. Eu e ele estão fazendo aqui um collab, pastor. Collab? Uma colaboração entre. É isso aí. Um bate-papo aqui. Essa parada que eu tava conversando com ele que ele já tinha umas ideias aí há muito tempo. Se ele tivesse começado com essa parada de troca de ideia, ele ia ser um dos primeiros aí, sei lá, abrir um podcast, já tá grandão. Mas, circunstâncias da vida, o importante é que você deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí pra todo mundo, que esse papo aqui, eu não sei o que como é o primeiro vídeo, não sei o que vai virar, mas pode ser que se torne uma coisa muito grande e você seja o primeiro a ser inscrito. Já pensou? A curtir o primeiro vídeo? É isso aí. Então se inscreve aí pra gente o canal ficar grande, ficar gigante, como os caras lá do Gênesis. É Gênesis, né, pastor? O quê? Que tinha lá os gigantes, Davi, Golias. Fala sobre os gigantes. Gênesis também, né? Gênesis fala sobre os gigantes. E 1 Samuel vai contar a história, né? 2 Samuel, a história de Davi matando o gigante. Em Gênesis tem aquela parada dos Néfilins. Dos Néfilins, é isso aí? Isso, que os gigantes falam... É muito interessante que eles falam que os gigantes, que os demônios, né, os anjos caídos se deitaram com as mulheres delas nasceram gigantes, né? É que eu ouvi dizer que era o filho... Pode ser a tradução também. Os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens. É uma parada assim. Exatamente. E aí... Tem muitos teólogos que eu discordo dessa interpretação, né, que falam que os filhos de Deus ali seriam os anjos caídos, né? E não é não? Não é não. Não pode ser, ué. Não tem como ser não, porque Deus, se a gente for ver toda a narrativa, Deus está falando que ele criou seres, cada um a sua espécie, né? Quando ele está falando ali da criação dos animais e tal. E se a gente for seguir a cronologia dos fatos, né, da história, da narrativa, né, porque ele é uma narrativa bíblica, o narrador está seguindo uma linha do tempo. Então ele fala sobre Caim, aí fala, vamos ler? Vamos lá. Acho que é mais fácil. Ó, está com a Bíblia aqui. Fala para nós capítulo, versículo. Primeiro, para a gente começar sobre essa narrativa que eu estava falando, a gente tem Gênesis capítulo 1, versículo... Eu vou pegar aqui qualquer um que vai falar sobre isso, versículo 21. Na parte B, produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. No versículo 22, e enchei as águas nos mares, as aves, e multipliquem na terra. E foi tarde amanhã. Então, tipo assim, Deus está deixando claro que toda a criação dele é segundo a sua espécie, né? Está falando das aves aqui, dos peixes. Versículo 25, e fez Deus as feras, a terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Né? Gênesis 1, 25. Então, como assim, né? Deus vai pegar uma outra espécie agora, de um ser espiritual, para deitar com uma mulher, né? Com um ser humano? Né, não faz nem sentido pela lógica básica, né, da criação. Mas vamos voltar lá aos fatos. Isso é antes do ser humano ainda. Gênesis, não havia Adão ainda, né? Não, Adão e Eva ainda não tinha sido criado. E aí a ordem dos animais é o quê? Cresçam e multipliquem, né? Multipliquem a terra. Essa mesma ordem é dada para o ser humano, né? Para se multiplicar, crescer sobre a face da terra. E aí o que a gente estava falando sobre os gigantes vai estar lá em Gênesis capítulo 6. Mas vamos voltar aqui, ó, olha só sobre a cronologia que eu estava falando. Gênesis 4, 17 vai dizer, ó, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Fala em Enoque, né, grande parte dessa crença dos gigantes, de que são os demônios, vem do livro apócrifo de Enoque. Né, que não é esse mesmo Enoque aqui, mas vai dizer, né? Não, ele edificou, não. E ele edificou a vida toda pensando que uma cidade, chamou o nome da cidade de conforme o nome do seu filho Enoque. E Enoque, então olha só, agora está falando sobre a genealogia de Caim. Certo. E Enoque gerou fulano, Irade gerou Meujael e foi gerando. Quando chega no versículo 25 do capítulo 4 ainda, Deus começa a falar, a Bíblia começa a falar sobre a genealogia de Sete. Certo. E tornou Adão a conhecer, né, porque Caim matou Abel,
Caim é deserdado agora, então ele não faz mais parte da linha dos filhos de Deus. Porque Adão veio de quem? De Deus. Então essa descendência dos filhos de Deus é a descendência de Adão. A descendência logo de Sete. Não dos anjos, não pode ser. Não tem como. Para começar, né, até onde eu sei, anjo não tem sêmen. Anjo não tem semente. Nós vamos ter a Bíblia dizendo... Exatamente. Eles não são criativos nesse sentido, né, de gerar filhos. Né? Isso é antinatural. É a anticriação. Né? Então, a gente tem diversos textos que vão dizer que os anjos são nossos conservos. Né? Eles nem aceitam a nossa adoração. Né? Eles são superiores a nós, né? Mas em questão espiritual, de pureza. Sim. Né? Então nós somos filhos de Deus, os anjos não. Os anjos são criação, a gente precisa entender que são raças diferentes, são espécies diferentes. E aí Deus vem criando toda a sua criação e cada um multiplica segundo a sua espécie. Mas aí aqui agora nos anjos, os anjos podem multiplicar com as mulheres. Cara, não faz sentido, tipo, é antibíblico. Sim. Né? Para mim, é uma teologia anticristo isso, né? Por quê? Porque vai abrir margem para várias outras heresias, né? Mas vamos continuar. E Adão tornou a conhecer a sua mulher, né? Então está em Gênesis 4, versículo 25, e deu à luz um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou, e Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E aí começa, né, a genealogia de Sete, capítulo 5 de Gênesis. Sim. Então eles vão começar agora a narrativa dos filhos de Deus. Primeiro fala da descendência dos homens, Caim, né, caído, natureza carnal, e agora fala de Sete, né, que vem de Deus, né, descendência. Tanto que quando vão contar a genealogia de Jesus, eles voltam de Jesus até Adão, e Adão a Deus. Então olha só, tá vendo como que a linhagem é a mesma? Não tem, nessa genealogia de Jesus, não tem Caim. Não, mas tem Sete. Ok. Aí seria a designação da diferença dos filhos do homem para os filhos de Deus. Filhos de Deus. Exatamente. Por quê? Caim, quando deserdado, agora ele não é mais filho de Deus. Né? Jesus não viria mais da semente da descendência de Caim. Aí a gente sabe, né? Lá na frente, Noé ainda vai ter o grande reset, né, da Bíblia. Sim. Então isso aqui está descrito em capítulo 5, né, genealogia de Sete. Quando chega no capítulo 6, então olha só o contexto. Quando a gente vai estudar teologia, né, uma das coisas básicas sobre a interpretação é o contexto. É para quem foi escrito, claro. E a narrativa, sim. Quem escreveu e qual o propósito. E a época também é importante. Né, e o propósito do narrador aqui não era levantar essa teologia, né, que vai contra a própria criação de Deus, que fez tudo segundo a sua espécie. Tudo é tudo. Tudo não é só os animais. Certo? E aí quando chega em capítulo 6, aí versículo 2, vai dizer, ó, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, né? A gente vai chegar no dilúvio, né? Na Arca de Noé. Mas olha que interessante, toda a narrativa, a gente está vindo de uma sessão. Isso aqui não tinha capítulos e versículos, não era dividido dessa forma. Certo. Né? É um livro contínuo. Então tem uma sessão. Nessa sessão tem um tema específico, está falando sobre genealogia. Começa falando da genealogia de Caim, entra na genealogia de Sete e fala que a genealogia dos dois se misturaram. Porque do nada viria esse assunto. Estou falando aqui de Caim e Abel, agora os anjos vieram e não faz sentido, entende? Que a narrativa que é posta sobre filhos dos homens e filhos de Deus é que os homens seriam os homens naturais
Os filhos de Deus seriam os anjos caídos, né? Que foram expulsos do céu pela rebelião, com Lúcifer e tal. E aí, como a gente consegue interpretar que fruto proibido foi oferecido a Eva por Satanás. Uhum. Ele não era um ser carnal, ele era um ser espiritual. Uhum. Como é que a gente chega nessa parte? Que ele conseguiu encarnar a serpente ou é uma parada, tipo, só simbólica para poder dar uma interpretação? Não, ali eu acredito que ele realmente, né, de alguma forma, ele usou o corpo da serpente. A Bíblia é específica que foi a serpente que conversou com Eva, né? Certo. Mas aí... Tem até uma teoria, né, pra gente que gosta de, igual a gente tá batendo um papo aqui, de que nesse tempo a serpente era algo como um dragão, né? Ela tinha asas e tinha pernas. Sim, porque né? depois fala que ele é rastejar. A condenação da serpente animal é se rastejar. E um outro fato é de que estava na árvore. Cobra não fica na árvore. Sobe, mas normalmente não é o habitat não é o habitat, né? Normalmente cobra rasteja no chão hoje, né? Mas naquele tempo estava na árvore por quê? Quem que fica na árvore também? As aves. Né? Então é uma teoria, tá? A gente não está levantando nenhum fato aqui, não. É só uma viagem santa. Mas o que eu estava falando, mas termina. Então, como que, por exemplo, vamos voltar do começo então. Do começo não, só para uma pergunta mais fácil. Como que a cobra poderia... o Satanás poderia entrar na cobra, mas não... Por exemplo, foi a forma de Satanás se tornar físico, né? Porque ele era um ser espiritual. Ou, colocando um contraponto, se Adão via Deus, que é um espírito, é um ser espiritual, ele pode ver outros seres também. Sim. Mas eu acredito que ali, na verdade, Deus permitiu, né, um motivo, não sei responder, né, não temos essa resposta, mas Deus permitiu, né, que o Satanás entrasse, de alguma forma incorporasse. Isso eu não tenho a resposta exata, acho que ninguém tem. Né, mas a assim teoria... como muitas coisas na Bíblia não tem resposta, né? Mas assim, a teoria, né, a minha teoria, é de que foi permitido mesmo, ou não foi permitido. É exatamente por isso que há uma condenação, né? Tanto para a serpente, agora a gente não sabe, aí já vai abrir uma outra teologia aqui. Será que a serpente deu lugar? Por isso ela foi condenada como raça? Não sei. São umas viagens santas que a gente vai fazendo, entendeu? Agora, o fato é que a serpente ali é Satanás, né? A serpente ali é o inimigo. Eu não acredito que era Lúcifer mesmo, estava em cima da serpente e conversou com ela como um humano, humanoide, né, sendo que ele era espírito, e foi descrito como serpente? Não, acredito que não. Acredito que realmente, de alguma forma, a gente não sabe como, talvez foi a mesma fórmula que ele vai usar para vir como o anticristo, que o anticristo tem que vir em um corpo, né? Ele morre, mas quando ressuscita depois de 3 dias, a semelhança de Jesus, ele vem num corpo. E aí? É Satanás incorporado? É Satanás dentro da cápsula? Então, né? A fórmula a gente não sabe como. Né? O fato é que é possível. Mas aí, então, como é que a gente chega, depois de toda a genealogia, como é que a gente chega no gigante? Ó, eu tenho aqui por acaso, não por acaso, né? Porque o acaso não existe, eu tenho o livro de Enoque aqui. Tá aqui, ó, o livro de Enoque, o etíope. E aí eu sempre tenho uns post-its aqui, porque o pessoal fica falando tanto desse livro, o livro de Enoque, o livro de Enoque. Eu comprei ele para estudo, né? E aí eu coloquei aqui alguns post-its em algumas baboseiras que existem, né? Tipo assim, que mostram por que ele é apócrifo, por que ele é antibíblico. Esse Enoque, ele não é do Gênesis. Não é o Enoque do Gênesis. Sim. O que acontece? Na verdade... Aqui o que foi usado foi o nome, foi o título. Né? 90% dos teólogos que você encontrar, ele vai falar que, segundo especialista, vou falar igual o pessoal de política, né? Segundo especialistas, que ninguém sabe quem é esse especialista, 90%, vou chutar um número aqui igual, ele vai dizer que foi alguém que usou o nome para validar. Todos concordam, né, com essa opinião. E que é um livro antes de Jesus, mas que ele foi usado, um pseudo, né, para colocar a história dele e vender. Para personificar. Exato. Porque se eu falar assim que foi Enoque e usar ele como um pseudônimo, fica muito mais vendível. Exato. Porque as pessoas vão acreditar naquela história.
né? Mas aqui está repleto de situações onde é anticristo. Então, basicamente, esse livro pode ter sido escrito por várias pessoas. Pode ser escrito por qualquer um, né? Agora, uma coisa é fato. Não foi por Enoque que foi transladado. Né? Que é o do Gênesis, né? Isso, e quando eu disse aqui é porque o primeiro filho de Caim também se chama Enoque. E não é esse Enoque. No caso, ele é atribuído ao Enoque que foi transladado. Mas são dois Enoques diferentes. São dois Enoques diferentes. É tipo João. Sim. Existiam vários João, tipo Tiago. Um nome comum né? na época. É um dos primeiros nomes, né? Eu acho que já faltando criatividade ali. Mas no capítulo 7... É até demais. No capítulo 7 do livro de Enoque, no versículo 2, né? Um exemplo, né? Quando foi escrito também não tinha capítulos e versículos. Mas nessa seção vai dizer exatamente, ó. Versículo 1, na verdade, do capítulo 7 do livro de Enoque. Ó, e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Então, tá vendo? Então, tipo assim, essa crença, na verdade, eu acredito que é uma crença comum, porque, na verdade, é só uma má interpretação do texto. É só um fato de ler o texto sem o contexto correto. E aí, quem foi escrever, o autor, ele só se apoiou nessa crença. Fica muito mais fácil. Entende? Por quê? Porque esse livro, na verdade, ele é uma tradição oral que depois de muitos anos foi passado para o livro. Certo. Né? Tanto que Judas vai citar, né, uma parte, uma profecia desse Enoque. Certo. Porque ali a profecia... O que Judas lá nos últimos livros da Bíblia. Exato. Mas ele não fala acreditando, né, dando crédito ao livro. Ele fala exatamente contrapondo quem cria. Ele fala assim, já que vocês estão acreditando num livro que só fala baboseira, lá está escrito que, né, que viria o Messias, né? Basicamente, resumindo, é isso. Então ele só faz o quê? Ele usa a fala desse autor para acreditar o que ele estava defendendo, que era o quê? Que Jesus viria, né, o Messias, o Salvador, viria como homem, morreria no lugar de todo mundo. Então, esse livro é canônico porque Judas citou ele? Não. O que é canônico é a parte que Judas citou. Certo. E que esse Judas também não é o Judas Iscariotes, né? Não é o... É bom deixar claro. Mas grande parte da crença, né, disso, de que os demônios... Porque, vamos lá, a própria etimologia do nome estaria errada. Os demônios não podem ser considerados filhos de Deus. Né? Eles teriam que ser falados, né, expressos ali, no mínimo, como caídos, né, ou de alguma forma, assim, deixar bem explícito. Mas os anjos que não são caídos não são especificados como... Eles não são filhos. Para começar, eles não são filhos. São criações, são criaturas. Exatamente. A Bíblia não vai atribuir a eles o título de filhos. Certo. A única criatura que Deus vai dar o título de filhos é para Jesus e para nós. Na verdade, perdão, né? Jesus não é uma criatura. Jesus, ele é Deus. Mas os únicos que têm o título de filhos é Jesus e, posteriormente, ele, nós, os seres humanos. Né? Os que, todos quanto creram e receberam, né, Jesus. Né? Até então, fora isso, nós somos considerados criaturas. E aí nós podemos crescer e multiplicar. Né? Mas se eu não me submeto à visão, se eu não me submeto ao caminho, né, de Jesus, eu não sou considerado filho. Ok. E aí, então como é que então você interpreta essa parte, como a gente chega no gigante? Na verdade, é bom deixar claro que também é um erro de interpretação falar que deles nasceram gigantes. Porque não é isso que o texto está dizendo também, né? Mas é bem comum. O que o texto está dizendo, na verdade, é: e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as espécies que escolheram, de todas as que escolheram. Ponto. Certo? Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com os homens, porque também é carne, porém os seus dias serão 120. Havia naquele tempo gigantes. Já havia. Não está falando que dos filhos das mulheres, dos filhos dos homens com os filhos de Deus nasceram gigantes. Não é isso que o texto está dizendo. Pode ser que foi uma mutação, né? Eles nasceram com gigantismo. Genética. Pode ser, né? Quando há filhos de primos, né? De primas, é bem comum ter uma mutação genética.
né? Quando os sangues são muito próximos, né? Tem uns problemas. Exatamente, ou tem o mesmo tipo sanguíneo, né? Então é muito comum isso acontecer. Pode ser isso? Pode, mas não é o que o texto está dizendo também. Não está dizendo que porque os filhos de Deus escolheram as filhas dos homens e tiveram relações de filhos com ela, delas nasceram gigantes. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que... Isso é uma interpretação importante, que para mim, eu bati aí e direto bati, não. Foi daqui que nasceu os gigantes. Nasceu os gigantes. Foi a partir dessa relação aqui. Então, poderia até ser, mas em Noé tem um grande reset. Tem. Então, se existia, morreu todo mundo. Aí indo lá depois da vida, tem que matar um gigante. Exato, entendeu? Então, tipo assim, não é esses gigantes. Né? Por quê? Porque Noé vem posterior a eles, né? Então, o que o texto diz é, e seus dias serão 120, ponto final. Porque estava se multiplicando, né, a iniquidade, né? Os filhos de Deus se corromperam com a descendência de Caim, né, com as filhas dos homens. E aí, é um fato, ó, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes. Então esses eram valentes, né? Os homens notáveis da antiguidade, homens de fama. Então, nesse caso, seria como se fosse duas nações diferentes que se criaram. Exato. E que depois começaram a se misturar. Exatamente, porque essa era a ordem, crescer e multiplicar. Sim. Porém, uma dessas vertentes, que é a descendência de Caim, ela se desvirtua. A gente vai ver ali, né, que um dos descendentes, o último relatado, ele mata um homem e ele fala, ó, porque foi amaldiçoado quem perseguisse, quem fosse matar Caim, eu também matei um homem. E ó, a minha maldição é 7 vezes 7. Por isso que Jesus lá na frente vai falar, né, não digo 7 vezes, né? Mas 70 vezes 7. Ele está fazendo uma alusão a isso aqui. Por quê? Porque o homem é um assassino e ele amaldiçoa quem o vier matar. E aí agora Jesus, né, está falando sobre perdão, sobre uma maldição, né? Porque eu criar um rancor, né, de alguém é uma maldição que eu estou trazendo para a minha vida. Agora ele vai redimir isso, ele vai remir isso 70 vezes 7, né? A mesma, porque na verdade... É só para dizer que é um número perfeito, né? Elevado à perfeição. Né? Então a maldição foi lançada dessa forma, né? E Jesus vai remir da mesma forma. Mas aí, beleza. Então, nesse caso, os gigantes... Então a gente deixou claro que os gigantes não são descendências diretamente do ser humano. Isso não tem hipótese, biblicamente falando. Os gigantes... Não são descendência direta do ser humano. É descendência direta, tem que ser. Pode ser uma mutação genética. Exatamente, okay. Tem que ser dos seres humanos. Então, os gigantes, além de gigantes, eram seres humanos. Eles só eram uma mutação genética. Eles eram a exceção. Okay. Eles não eram a regra. Tanto que eles se destacavam. Também pelo seu tamanho, né? Óbvio. Força, mas a questão é que na tribo toda que estava contra os israelitas, tinham 5 gigantes. Em toda uma nação havia 5 gigantes. Isso lá... E em Samuel, lá na frente. Sim, né? são os filisteus. Exatamente. Então, em toda a nação dos filisteus, é relatado 5 gigantes. Eu acredito que se houvesse mais, seria relatado também. Mas em toda uma nação só existiam 5. Né? Então, até hoje existe, na verdade. Né? Eu lembro que até uns anos atrás, o maior era um chinês. E aí tem uma explicação, né? Que a medula dele, algum local lá do corpo dele nasceu com uma deformidade que fica prensando a glândula onde produz o GH. Que o GH é o hormônio de crescimento do homem. Né? E aí ele tinha mais de 2 metros de altura. E aí eu sei que alguém bateu ele, eu não sei se é da Mongólia, eu sei que tem agora já não é mais o chinês. É um outro homem que tem uns 2,40. Então, tipo assim, isso é uma mutação genética, né? E é explicável, né? É explicável cientificamente. Assim como tem o nanismo, né? Exatamente. Que é uma parada que vai passando. Também é uma mutação. Nesse tempo, eu acredito que eles eram diferentes, porque o alimento era diferente, né? A própria radiação era diferente. A Bíblia diz que ainda não havia chovido, né? Então as águas que estavam por cima, né? Então muitos teólogos vão acreditar que existia uma camada de água na atmosfera que impedia, né? Que refletia a luz solar, né? De uma forma que não deixava entrar tantos raios UV ao ponto de envelhecer o homem. Agora, após a chuva, após o dilúvio, né, que as chuvas com portas do céu se abrem, essa película de água ela cai
e agora o homem vai viver 120 anos. É como se fosse uma forma científica de se explicar coisas que está escrito na Bíblia. Exatamente. Que também não é tão errado assim. Não, não é. Aqui a gente não está que usando... a Bíblia não dá detalhes, né? Exato. A Bíblia está aqui para falar sobre Jesus. Ela não está preocupada em falar sobre dinossauro, extraterrestre, demônio. Ela não está aqui para falar sobre isso. Mas nós temos muitas bases bíblicas para explicar algumas coisas que, pô, nós somos criativos, nós queremos saber. Nós somos seres que estão em busca da disrupção, a gente está sempre querendo ir mais longe, né? Então, Deus nos fez assim com o propósito de a gente crescer, da ciência se multiplicar. Então não há pecado nenhum em a gente usar a ciência para apoiar a Bíblia. Porém, a Bíblia é autoridade sobre a ciência. Claro. Né? Não é a ciência que explica a Bíblia, né? Seria o contrário. Né? Pelo menos para nós que cremos. Sim, para nós que cremos. Então, se a gente for pegar lá falando do livro de Enoque, acho que em Ezequiel também, se não me engano, é citado alguma coisa assim sobre o livro de Enoque, ou eu tô falando muita asneira? Não lembro. Não me recordo. Eu lembro que tem um versículo, mas se for que em Judas também, né? Sim. Uma parada citada. Judas está no Novo Testamento, mas eu lembro sim que tinham outros livros que citavam alguma coisa ou outra, né, de Enoque, mas eu não me recordo agora, não vou saber falar de cabeça, como eu sabia esses aqui. Então, se a gente for chegar lá em Samuel, né, que tem a situação do gigante, quando Davi derruba Golias, os outros 5 fogem, basicamente fogem... Os outros 4, né, eram 5 fixos. Exato, eram 5 e Davi mata um, os outros 4 saem fora, mas lá na frente, depois os seus valentes, né, tem que lutar com eles novamente para matar os outros 4. Aí tem, né, aquela parada que Davi pegou 5 pedras porque tinha um 5 gigantes. Tem toda mas a Bíblia, onde a Bíblia não tem boca, a gente não tem ouvido. Né? Então a gente não pode dizer o que a Bíblia não diz. Poderia ser? Poderia, porque a Bíblia também não diz tudo. A Bíblia diz o que é importante para a gente saber. Sim, claro. Né? Para a gente ter as profecias, a gente ter a raiz, a genealogia. É importante estar ali com o fato de a gente saber que Jesus veio da raiz de Davi, que ele veio da raiz de Adão, né? Então é importante a genealogia. Então tudo que está aqui com propósito. Né? Nada que está aqui à toa. Né? Agora, o que não está aqui, não cabe. Né? Eclesiastes 29, né? As coisas reveladas pertencem aos homens, né? Mas encobertas pertencem a Deus. Então, e Salmos 25:14, se eu não me engano, está lá na Bíblia. Vai dizer que Deus, os segredos de Deus são para os que o temem. Então Deus tem segredos, mas Ele está disposto a revelar. Entende agora? Certo. Basta saber se você vai bater, né? Todo aquele que chamar será respondido, todo aquele que bater a porta será aberta. Então a questão é, quem procura acha. Certo. Agora, Deus vai responder tudo? Para quê? Precisa? Se for preciso, Ele vai responder. Tem coisas que talvez não. Depois. Exato. Talvez do pós. Exato. Se for necessário. Se lá ainda a gente tiver essa curiosidade, né? Porque eu acredito que lá, diante dele, a gente não vai querer saber de muita coisa daqui. Eu sou curioso. Muitos desses mistérios. Né? Porém, a gente vai viver eternamente. A gente vai ter muito tempo para perguntar muita coisa. Né? Se for relevante. Não vai estar um laboratório fazendo as paradas? Também. Acredito que sim. Nós somos seres criativos, à semelhança dele. E falando nessa parada, é que eu já ouvi uma teoria que isso é uma parada, podia ser, além de uma mutação genética, não sei se é uma teoria da conspiração, mas eu ouvi por alto que isso seria os filhos, os anjos caídos, que ficaram com as mulheres. E envolvia toda aquela parada dos súcubos e íncubos, que esse eu não lembro se é Novo Testamento, que tá alguma parada assim. Sei nem o que é súcubos e íncubos. Você não sabe? O que é isso? Não fala aí, pô. Explica aí, não, pra gente. Pelo que eu entendi, são demônios que o foco deles é sexual. Então, súcubo seria como se fosse a fêmea. Súcubo. Lembrei. Súcubozinho. É tipo aquela parada do terror do sono, né? Exato. Pesadelo e tal, que aparece um bicho em cima de você. Não sei se seria esse caso, mas eu já ouvi casos que eles são voltados para a parada sexual
E existe casos de que às vezes o homem acorda de manhã e ele ejaculou e viu que tá lá sujo, não sei o quê. Aham. E diz que a partir daí, são teorias, não sei se é Se é até onde real, isso é real, né? Mas enfim, também não sou totalmente cético. acho Cara, que é bom. existe. E aí, só pra completar, eles extraíam dali a célula humana, DNA, o que seja, Uhum. para os seriam os demônios, né? Aham. E a partir explicação daí, deles, gerar. a partir daí, a explicação deles é que se os seres humanos têm poder para fazer certas coisas, por que os anjos não teriam? É uma parada interessante. Um É caso interessante, mas você vê como nós somos criativos. Tá vendo? Deus nos fez seres criativos. Pois é. Isso dá um ótimo filme, né, de terror, um ótimo filme de Teoria da suspense, conspiração mesmo. um ótimo filme de teoria, um ótimo livro, né? Porém, a Bíblia não relata nada disso, né? Então eu tenho problema com a fonte dessa explicação. Eu também já ouvi, agora que você falou, súcubos, eu já ouvi. Porque já. também tem outra uma parte que fala que nos filisteus eles são da região da Grécia, se não me engano, Atenas, uma parada assim. E daí, talvez até daí teriam surgido os Zeus e não sei o que seriam os fortes, os grandes Hércules, não sei o que, os semideuses. Zeus e depois... Sim. Pronto. E daí eles seria um dessas mutações genéticas, né, feita por espíritos, porque também tinha aqueles rituais que eles falavam os rituais da fertilidade, não sei o que nos rituais eles usariam dessa artimanha para poder fazer o demônio e inseminar e não sei o que. Então, mas você está vendo como precisa ter muita fé para acreditar. É igual não acreditar em Deus, né? Isso é uma parada, assim, é uma coisa que, vai acreditar ou não? Sim, não. De cada um. Tá jogando a teoria, né? São teorias que a gente ouve. Exato. Se eu ouvir, mais alguém ouviu. Vamos botar esse nome súcubos, né? Que seriam o que Salmos 91 chamaria de terror noturno. Certo. Né? Porque quando Davi vai citar ali o que não vai encostar nele, alguns teólogos, né, vão afirmar que ali são potestades. Se não me engano, são 7, né? 7 potestades que é citado ali, né? A peste que assola meio-dia, mortandade e tal. E aí, entre esses, existe um tipo de demônio, né? uma entidade chamada terror noturno. Certo. Seria esses súcubos, né? Que normalmente eu posso falar com uma certa propriedade, porque antes de me converter, isso aconteceu comigo, né? De eu estar deitado e acordar e ver uma sombra por cima de mim, mas tipo que me sufocava, e eu não conseguia me mexer. Já aconteceu com pessoas também. Eu não conseguia me mexer. E aí, quando alguém me encostava, quando eu conseguia falar, tipo, em nome de Jesus, sai, né? Porque apesar de não ser cristão, eu sabia que Jesus era o suficiente para expulsar. Quando aconteceu mais de uma vez, aí aquilo soltava e tal, você conseguia respirar e tal. Então, eu sei que existe, né? Mas a Bíblia não relata nada sobre isso. Eu acredito que isso está como outras possessões que a Bíblia fala. A Bíblia não fala lá que tinha um menino epilético que era jogado no fogo, que era jogado na água para se afogar, que era o demônio tentando matar, né, aquela criança. A Bíblia fala do gadareno, que estava tomado por uma legião de demônios. Foi para os porcos, o gadareno dos porcos, né? Isso. Então a gente sabe que existe. Também é interessante, né? Os porcos também é interessante. A gente sabe que existe, porém, todavia, entretanto, a Bíblia não está nem um pouco preocupada em explicar sobre isso. Quem fala muito de demônios é Enoque. E é interessante, né? Olha só que loucura. No livro de Enoque intercede pelos demônios, meu brother. Isso é bíblico. Você tá vendo como não pode ser bíblico essa parada? Não sabia dessa não. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, deixa eu ver. Aqui fala sobre não chover, né, no tempo de Enoque, né, que vai entrar em conformidade com o fato de que não tinha chovido ainda, porque Noé vem depois. Centraliza os homens antes que ouviram as orações e eles que intercedem, ó. Então Miguel e Gabriel, Radael e Suriel e Uriel olharam para baixo desde os céus e viram quantidades de sangue que eram derramadas na terra.
e toda a iniquidade que era praticada sobre ela. E disseram um ao outro: esta é a voz de seus clamores, e a terra, desprovida de seus filhos, tem clamado, mesmo até os portões do céu. E agora a ti, ó santos dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo: obtém justiça para conosco com o Altíssimo. Então eles disseram ao seu Senhor, o Rei: tu és o Senhor. Olha só que interessante. Aqui está dizendo que os anjos, que os seres humanos oravam, e quem estava levando a mensagem para Deus era Miguel, Gabriel, Radael, Soriel e Uriel. Não era Deus que ouvia. Certo. Tá vendo como que isso daqui é antibíblico? Certo. Você tá vendo? Tipo, Sim. não é Deus que ouve as nossas orações, Sim, não. sim, Era sim, eles sim. que levavam. E aí tem uma parte onde Enoque vai interceder pelo demônio. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Eu fiz muitas anotações, chegou um ponto que eu cansei. Aí eu falei, não vale nem a pena. Enoque é aqui. Capítulo 13 do livro de Enoque, versículo 6, vai dizer: e abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão e que o fizessem um memorial de suas orações, ascendendo diante de Deus do céu. Então, olha só, Enoque os demônios pediram para Enoque interceder para que Deus perdoasse os demônios. Né? Então, tipo assim... Esse livro é meio complicado. É umas paradas que, tipo, cara, vai contra a Bíblia. Vai contra a Bíblia. Né? Então, por que não está aqui? Porque ele se contradiz, né? Diante de todos os outros livros que apontam para Jesus. Por que a Bíblia tem esses 66 livros aqui? Por que escolheram esse livro? Porque a Bíblia fala sobre Jesus. Né? De Gênesis a Apocalipse, está apontando para Jesus. Todo e qualquer livro, né, que possa existir fora, que não tem Jesus como centro, ele não é canônico. Ele pode ser um poema, ele pode ser histórico, ele pode ser um conto, ele pode ser fábula, ele pode ser o que ele quiser. Mas ele não é bíblico. Né? Então, eu acho que eu fugi um pouco da sua pergunta, mas a gente entrou por aqui. Tá bem esclarecido. Né? A gente está falando dos súcubos, né? E acho que a resposta não é bíblico. Existe alguma coisa, né, que vem de madrugada e que segura as pessoas? Tem. Né? Eu já tive algo parecido com isso aí que você descreveu, né? Mas acho que é assunto para outro livro, para outro vídeo, senão não cabe. Essa parada é tipo assim, eu não sou o cara que acredita em tudo, né? Eu acho que tudo tem seu... Mas eu acho que tudo tem um pouquinho de verdade? Não um pouquinho de verdade, mas eu não sou aquele cara totalmente fechado que não acredita em nada. Sim. E se você for pegar uma parada meio assim, qualquer coisa maluca acontecer, eu não vou falar, não, isso aí não é impossível de acontecer. Eu não vou falar isso, eu vou falar assim, olha, pode ser, eu posso pensar nisso, pode ter sentido. E isso é uma parada da... Você acredita em extraterrestre também? Cara, não dessa maneira, não é. A única coisa que eu não acredito é que a Terra seja quadrada. Isso aí não tem hipótese nenhuma. Não tem, não. Isso